Trouxemos aqui o Walter Portaletti, que é coordenador do PROCON Santo Ângelo. E uma das pautas é o alerta que o PROCON está dando há muito tempo sobre descontos irregulares nos benefícios do INSS. Isso é outra roubalheira, né? O Walter Portaletti, Rádio Santo Ângelo aqui, bom dia, prazer e obrigado por ter vindo. Bom dia, professor Luiz Roque, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Santo Ângelo. Satisfação estarmos mais uma vez nessa emissora para falarmos sobre direitos do consumidor e algumas situações atípicas que ocorrem novamente em nosso país. O PROCON já tinha conhecimento anteriormente sobre esses descontos irregulares e quem é que são essas associações de aposentados, não? Olha, Luiz Roque, dentre tantas reclamações no PROCON, que é um órgão administrativo, e nós vamos desde produtos, serviços, planos de saúde, agências reguladoras, esta questão de débitos indevidos, né, associações não autorizadas, já vem de muito tempo. 2018, 2019, nós já tínhamos alertado, tá, sobre isso. Por quê? Porque alguns consumidores apareceram no PROCON e reclamaram de descontos indevidos nos seus benefícios. Então, naquela oportunidade, nós já oficiamos a PROCONs Brasil, a Associação Gaúcha de PROCONs Municipais, todos os colegas de PROCONs estavam recebendo as mesmas demandas e, à época, nós lembramos que uma mudança de normativa dentro do INSS chamou a nossa atenção, porque muitos aposentados, pensionistas, iam até a agência buscar pessoalmente no balcão extratos do benefício. E desde 2019, em 2019, houve uma mudança na rotina. Não mais, né, o extrato poderia ser entregue fisicamente, e sim uma senha para o acesso à plataforma, meu INSS, e enfim, isso causou muita dificuldade. E tu mesmo falavas há pouco, na situação, né, da população com 60 anos ou mais, que tem uma dificuldade até para o mercado de emprego. Estes beneficiários iam até o PROCON para reclamar. Olha, não estou conseguindo o acesso ao meu extrato, eu não tenho condições, enfim. E nós fomos avaliar. Hoje, claro, a gente entende que era também talvez uma estratégia de afastar o beneficiário ali dessa fiscalização dele. Por quê? Aqui mesmo na Rádio Santo Ângelo, muitas vezes nós alertamos. Olhem, nota fiscal é para a gente olhar, verificar, né, analisar. Contratos é feito para a gente analisar. Extratos não é diferente, e sempre dissemos. Verifique o extrato mensal do seu benefício. Verifique o extrato mensal da sua conta corrente para ver se não tem algum débito, algum desconto indevido. Essa foi sempre uma lógica para a educação para o consumo. Muitos aposentados e pensionistas, com a dificuldade de alcançar o extrato, deixavam de fazer esta verificação, esta análise. Não conferiam. Iam conferir tempos após, ou quando o filho ou o neto, né, provocava. E assim constatava alguns descontos indevidos. Temos matérias de 2019 na imprensa nacional de que estes descontos já ocorriam devidamente, que associações eram excluídas do rol, né, dos contratos com o INSS. Então, já a história é antiga, infelizmente, né, já vem há muito tempo com os idosos sendo prejudicados. E aqui eu faço um adendo, Luiz Roque. Todos os beneficiários que reclamaram junto ao PROCON de descontos indevidos e constatando-se o desconto indevido, foram ressarcidos pelas empresas com valor em dobro. Ah, é? Opa! Sim, tá, todos que reclamaram. Estas empresas hoje, na lista aí da Polícia Federal, da CGU, do INSS, são conhecidas dos PROCONs no Brasil. A ABCB, por exemplo, é uma empresa já conhecida. E a curiosidade para os nossos ouvintes, estas empresas, ao receberem uma notificação de um PROCON, seja de Santo Ângelo, seja de Salvador, seja de Ouro Preto, não interessa.
tinha um PROCON, que é um órgão administrativo. Elas não contestavam, elas não faziam sua defesa. Tão somente elas recebiam, afirmavam que o contrato associativo estava cancelado e pediam uma conta corrente, um PIX, uma forma de devolução do valor em dobro. Uma senhora, há pouco tempo, foi em março, uma cidadã, ela recebeu R$ 1.300 de retorno, porque ela havia descontado do benefício dela R$ 650 indevidamente. Portalete, eu não consigo entender como é que esses sindicatos, essas associações faziam convênios com o INSS. Como é que o INSS se digna a fazer isso para prejudicar os aposentados, hein? Hoje a gente percebe, e aqui também eu faço um alerta como cidadão, Luiz Roque. Nós, como cidadãos, precisamos, e aqui eu falo para os nossos ouvintes, ler, ouvir, ficar atento às notícias que envolvem fraudes no INSS, né? Principalmente agora, essas recentes, que são casos de polícia, não é caso de política. E a gente muitas vezes desvia o olhar para o cenário político. Envolve políticos, envolve a administração pública, com certeza envolve. Mas nós temos que pensar que isso é caso de polícia. Polícia, isso né? É crime. Né? Então, quando nós observarmos isso, as manchetes em jornais, isso deve estar estampado na página policial, não na página de política, porque é um crime o que foi feito. Então, há várias formas, Luiz Roque, de uma empresa. Hoje a gente sabe, há um contrato, a empresa se apresenta ao INSS, se dizendo sindicato, associação, representando aposentados, ofertando serviços de telemedicina, de consultas, descontos em empresas, um rol de atividades. Só na promessa, né? Na promessa. Aí entra a questão, por que elas fazem isso? O INSS também é uma instituição já de longa data, que grandes serviços prestados, necessária, né? E a gente não tira o mérito e a imprescindibilidade do INSS. Mas um crime não é feito por uma pessoa somente, no caso de corrupção. Há uma rede. E nesses contratos abertos aqui, a gente percebe. Agora, há pouco tempo, a Polícia Federal trouxe informação de que haviam suspendido os contratos, nada poderia ser feito. A CGU tinha aconselhado a isso, a Polícia Federal já tinha anotado sobre isso, não se faz mais contratos. Quando o presidente do INSS assinou um termo liberando, né, a inclusão ou a reinclusão de algumas associações. Então, é a questão associativa, que eu falei dos sindicatos que, entre aspas, sindicatos, que se tornavam em dobro os valores. Geralmente, essas organizações criminosas, tá? Elas não tinham gravação, elas não tinham contrato assinado, elas não tinham nada físico. E nem contestavam. Não contestavam. Para não criar, para não dar na cara, né? Não dar pista. Exato. Para ficarem no anonimato, né? Exato. Então, nós temos aqui algumas associações, né, que passaram pelo PROCON de Santo Ângelo e que os reclamantes receberam realmente. Agora, tem outras associações, outras formas que têm aquela aparência legalizada. Há um contrato físico, há uma gravação. Muitas vezes, o beneficiário, o aposentado, o pensionista, ele entra nesse sindicato sem perceber claramente. E aqui entra a questão da vulnerabilidade. Por exemplo, você vai fazer um empréstimo consignado, vai fazer uma portabilidade, você vai fazer uma renovação de um consignado. Você vai até uma instituição ou recebe uma ligação da instituição. Eu ia entrar exatamente nesse assunto, que é um outro problema, né? E aí temos uma questão, poderia ser dita como venda casada. Tá? Aquele idoso, aquela idosa, ela está preocupada em renovar um empréstimo, para pegar um dinheirinho, para comprar um remédio, pagar uma conta, enfim. Paralelo a isso, de uma forma que eu diria antiética, é apresentado para ela um seguro. Tá? Mas, para ter acesso ao seguro, ela precisa estar sindicalizada, associada. E, sem perceber, e eu vou falar aqui de novo, a vulnerabilidade emocional, técnica, cultural, enfim,
várias vulnerabilidades, ela acaba aderindo ao sindicato, aderindo a uma associação. Sem saber, né? E passa a descontar até R$ 79 por mês, R$ 89, R$ 45, os diversos valores. Mas ela não sai daquela agência, ela não recebe em sua residência uma apólice de seguro. Ela não recebe informação clara, precisa e ostensiva. Ela não fica sabendo que está sócia, que tem direito ao seguro. É tudo fachada. Quando ela reclama, e nós notificamos uma empresa destas, ela apresenta um contrato com assinatura digital, e agora a gente já está sabendo também de falcatruas com relação a assinaturas digitais, alguma biometria, uma selfie que é feita, muitas vezes dentro do próprio estabelecimento, dizendo, ela concordou, ela assinou, ela tirou uma foto. Mas, lembremos, ela não entrou no estabelecimento para associar, para contratar o seguro. Ela entrou no estabelecimento para realizar um empréstimo. Então, são várias matizes que nós precisamos aí ficar atentos. E, infelizmente, eu digo que é temerário afirmar quantos aposentados, quantos pensionistas foram lesados. É temerário. Até fechar toda a conta, todos responderem ao INSS, né? A Polícia Federal fazer o levantamento de todas as contas destas associações. E aí o outro alerta, Luiz Roque, nós temos sindicatos e associações idôneas, já com 50, 60 anos de prestação de serviços a uma determinada classe. E hoje as investigações já demonstram que o número de associados destas entidades, que eu diria já de longa data, o número de associados sindicalizados não alterou, basicamente, de forma abrupta, nos últimos 10, nos últimos 5 anos. Agora, estas outras que eu te falei, que falcatruas, essas tiveram um aumento exponencial gigante, de 40 mil para 240 mil associados. Tem banco aí que faz crédito consignado sem consultar o aposentado se ele quer. Não, é outro problema. O Procon já multou algum banco? Sim, nós temos inclusive... Aqui em Santo Ângelo, quero saber. Uma instituição, ela entrou com recurso na justiça, pedindo liminar, porque estava escrito em dívida ativa, porque não pagou a multa. E ela acionou o judiciário. É o banco C6, nós já fizemos uma matéria aqui na Rádio Santo Ângelo, é uma multa que chega a R$2 milhões por contratos fraudulentos, de consumidores que não reconheciam o contrato, mas que o valor estava na sua conta corrente, de 3, 7 até 15 mil reais depositados na conta corrente do aposentado, e na investigação preliminar constatou-se que não, ele não tinha autorizado. A assinatura não conferia, um crime, olha, está bem tipificado. Também. Bem lembrado, professor Isaac, a você que está nos ouvindo, nós orientamos sempre os consumidores. Diante de uma constatação de que está havendo um desconto indevido, não reconhecido, não autorizado, nós orientamos, faça aqui o encaminhamento administrativo, mas vá até a delegacia da polícia e represente. Não apenas fazer um BO para dizer que fez um BO para ir no banco e cancelar. Tem que fazer uma representação para que as investigações prossigam, para que nossos colegas lá façam essa investigação e levem a termo atrás desses criminosos, porque são criminosos. Então, diante de um caso desses, é importante você representar criminalmente. Porto Alegre, só para nós fechar, qual é o tipo de reclamação que mais cai na tua mesa lá, hein? Olha, na mesa do Procon, e hoje posso dizer, há alguns anos, questões do sistema financeiro, tá? E aí entra envio de cartão de crédito consignado não solicitado, que é outro problema nesta linha também, né? Muitas vezes o consumidor recebe um cartão de crédito consignado, e, paralelo a isso, uma ligação, qualquer outra atividade, que ele também não consegue captar, e é feito um depósito de um valor, né, dizendo que ele vai pagar apenas 5% ao mês,
daquele valor, né? De R$1.000 vai pagar R$50 por mês daquele empréstimo. Só que ele esquece que tem o restante, tem que pagar em fatura. E esse restante, os juros chegam até 8% ao mês. Então, muito cuidado sempre. Qualquer dúvida, pode procurar o PROCON. O PROCON funciona onde hoje? Na Avenida Brasil, junto ao prédio da Secretaria da Saúde, terceiro piso. Um prédio que foi recuperado, Luiz Roque. E vamos lembrar a questão de história, que a gente muitas vezes esquece, foi recuperado com valores relacionados a crimes contra o consumidor. Na época, a Promotoria Federal, o doutor Osmar Veronese, uma ação da Procuradoria contra a Oi. E esse valor foi destinado para o PROCON de Santo Ângelo, para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e foi usado para a reforma daquele prédio, que hoje abriga o PROCON e a Secretaria de Saúde. Tá certo. Aqui, ó, tem uma manchete na 0 Hora, isso é outro assunto, isso aí o PROCON não tem nada a ver. O rombo da Previdência, avança 60% em 9 anos e pressiona o orçamento. O que é isso? O INSS está pagando muito mais do que arrecada. A progressão é puxada pelo envelhecimento da população e aumento de empregos sem carteira assinada. As pessoas, os credores, os aposentados estão ficando cada vez mais idosos, com boa saúde, aí demora mais tempo tem que pagar, e na outra ponta, na pirâmide embaixo, tem menos gente pagando previdência. Por isso esse rombo todo aí. Mas o governo, como não quebra, o governo é uma instituição federativa, não quebra, então o governo tem que bancar essa diferença. Imagino que seja isso, não é assim? Mais ou menos. É uma discussão que precisa ser clara, precisa ser ampla, muito debatida, né? Atrás de números não tem corações batendo, né, tia? Então, quero avisar o seguinte, quem não se aposentou ainda, se possível, dá uma acelerada, tá ruim, mas não tem nada que não possa piorar, né? Em cima desse balanço aqui, ó, vocês não perdem por esperar. Vem aí uma nova reforma da Previdência. E quem não se aposentou vai pagar a conta. 9h41. Não se aposentou ainda, né, Porto Alegre? Ainda não. Demora muito tempo, tomara, né? Eu acredito que demora mais uns 2 anos ainda. Tá bom, então. Obrigado, Porto Alegre. Um grande abraço e bom trabalho. Obrigado. Ainda sobre emprego, a Noemi Almeida, só para dar um retorno para ela está dizendo, bom dia, professor, as empresas geralmente pedem experiência, mas se eles não dão oportunidade, como é que você vai ter experiência? Perfeito, é isso aí também. As pessoas precisam ter oportunidade, ter chance de trabalho para poder alcançar experiência. Está certo a senhora também. 9h42, fala Rafael Ferreira. Quando ele entra no estúdio, eu fico na expectativa. Bom dia, professor Lizoc. Bom dia, Porto Alegre. Uma dúvida aqui do ouvinte, né, que entrou em contato conosco aí já antes da entrevista do Porto Alegre na semana passada aí sobre essa questão dos descontos do INSS, né? Foi orientado pelo Instituto, né, a entrar no aplicativo e confirmar lá se você foi vítima de desconto, enfim. Lá no aplicativo disse que as empresas teriam um tempo lá estimado, acho que de 30 dias ou 60 dias para se manifestar a respeito deste assunto. Qual é a orientação para esse cidadão posteriormente a esse prazo? Se a empresa vai acabar aceitando que fez um desconto ilegal ou não em Porto Alegre? Eu entendo que o INSS, neste momento, também está aturdido com tudo isso. E para os técnicos, eu confio muito nos servidores técnicos, né, de carreira, que estão trabalhando em cima desses dados. Vai ser aberto esse prazo de defesa, né, porque, como eu disse, existem instituições que são sérias, idôneas, cujos descontos, a relação existe e é clara, né, ela é objetiva. E tem as falcatruas, que são grande parte hoje, né, que entraram pela porta dos fundos e cometeram todo este ilícito. Mas eu também faço um alerta. Quem desejar, né, pode reclamar do PROCON. Faça o que o INSS está pedindo, faça esse encaminhamento. Se neste período a empresa
comprovar, vai ter que comprovar, né, tia? Aí é uma questão do consumidor, né, ou dos familiares desse pensionista e beneficiário analisar a resposta e ver se realmente ela é fiel. Mas, independente disso, o PROCON está aberto para reclamações. Estamos recebendo, né, reclamações, encaminhando para as empresas, mesmo que elas respondam, olha, já tem um processo do INSS, não interessa. Nós vamos querer saber também administrativamente, até porque eu tenho aqui 66 empresas já relacionadas, né, por reclamações. E veja que no Rio Grande do Sul me parece que são 163 mil aposentados. Nem todos têm um desconto devido. Nem Sim. todos têm, né? Eu tenho, por exemplo, família, meu sogro, eu acompanho lá para ele essas questões, nunca teve. Mas ele também nunca pegou empréstimo consignado. O INSS, inclusive, já tinha fechado a folha do mês passado, né, com a primeira parcela do 13º salário, e anunciou que os descontos do mês passado, né, terão reembolsos agora na próxima folha de pagamento. Pelo menos é isso que o INSS anunciou agora, referente à folha passada. Do 13º só foi pagar até agora a primeira parcela. Primeira né? parcela, vai ser paga a segunda. Nesse mês agora, paga a segunda. Isso, mas o INSS anunciou, referente a esses descontos, professor Lizoc, que quem teve desconto na última folha de pagamento, né, de abril, terá o reembolso nessa próxima folha, né? E para piorar a situação, eu faço um adendo. Estamos falando de reembolso do último mês e o mês anterior. Tá? Muitos ficarão surpreendidos a perceberem que haviam descontos há mais de 6 meses nos seus extratos. Estarão descobrindo agora, né? Tá certo. Só para aqui, ó, uma senhora aqui está dizendo, fiz um empréstimo consignado de 10 mil, estou pagando 255 por mês. Isso é certo? Bom, aí tem que ver o prazo, né? Mas normalmente é o prazo máximo de 80 anos, né? Exato. Tem que fazer uma multiplicação. A senhora tem que informar qual é o tempo de duração desse contrato. Porque muda muito, né? Se a senhora, depende do tempo que fez, tem uma situação. O juro também cresce, né? O juro cresce por causa da longevidade do contrato. Aumentou de 84 para 96 meses, né? Tem muitos que acabam renovando. Tem mais essa. Para pegar a margem. Aumentou para 96 meses, né? É a mesma coisa que casa própria, financiamento para 35 anos. Exato. Aí o cara no 5º ano perde o emprego, não sabe nem para onde ir, vai embora, e aí não paga mais. E aí tem a questão da portabilidade, tem a questão da renovação, tu paga 2 anos, renova aquele contrato para pegar um dinheirinho a mais. Então é uma bola de neve. Olha aqui, ó, ela já está respondendo aqui, está dizendo que fez em 80 vezes. Multiplica isso rapidamente aí, Rafael. 80 vezes 255, vamos ver quanto que ela vai pagar de juro aqui, ó. Quase 100%, deu 20.400. 20.400, então deu mais de 100%. É isso mesmo. Coisa, aqui, ó, ela vai pagar... Mas geralmente é 80 meses, né? Mas vai ficar 80 meses atrelado a esse pagamento. Não existe um tabelamento, né, de juros. O Banco Central hoje é autônomo, ele não é ligado ao governo federal. Então, ele ganhou essa autonomia alguns anos atrás. Então, as regras são do Banco Central. E o Banco Central é constituído justamente por empresas do sistema bancário, a Faria de Lima, que dá as ordens. E, por isso, o alerta, sempre. Pesquisa, é como comprar um produto no comércio. Faça uma pesquisa de preço. Vai pegar um empréstimo consignado, faça uma pesquisa de preço dos juros, né? Faça a pesquisa de juros, porque há diferenças. E muitas vezes, se tu pegares, até vou aqui ser bastante fictício, 1,60 num banco, e tu vai encontrar por 1,89 no outro, e tu pode encontrar 2,2 em outro banco. Então, muitas vezes tu tem 0,5% de diferença de juros ao mês. E isso vai... Parece pouco, mas no tempo soma. Como eu disse, é uma bola de neve. Vai fazer uma diferença bem grande lá na frente. 9h48. Obrigado, Porto Alegre, pela aula aí sobre direito e economia e deveres de quem tinha que zelar pelos nossos aposentados.